Turma, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje com aula de ciências. Turma, aprendemos na nossa última aula sobre a infância, que a infância faz parte de todos nós, os seres humanos, e é uma fase muito importante. Por quê? É uma fase vivida intensamente por cada um de nós. Nós brincamos, vamos à escola, participamos de vários tipos de atividade, aonde nós movimentamos muito o nosso corpo. É uma fase aonde até os 10 anos a criança ela passa por alguns momentos, como as brincadeiras, momentos, que são agradáveis, e também por algumas fases que acaba trazendo algumas complicações, como uma dor de garganta, uma febre. Isso é muito natural. Pelo fato de vocês serem crianças e serem muito ativas, então tem horas que tomam água gelada, colocam o pé no chão. Então, isso acaba trazendo aí, às vezes, alguns sintomas de um resfriado, uma gripe, que é normal nessa fase da infância. Turma, na última aula, a Pro disse a vocês que é necessário tomar cuidado. Por quê? Nas brincadeiras, vocês podem, em algum momento, ter alguma queda, se machucar. Para que a gente possa garantir o bem-estar e a nossa saúde, nós precisamos de algumas coisas, de serviços, oferecido pelo município, hospitais, ter uma alimentação bacana, ter um laço familiar, também muito saudável, sentar com a família, conversar. Isso tudo faz parte para o nosso crescimento. Agora, turma, nós vamos trabalhar. Vocês se lembram do esqueleto que a Pro mostrou para vocês lá na sala e já acompanha a Pro há algum tempo? Nós vamos falar um pouco sobre o nosso corpo, a importância que ele tem para garantir a nossa essência, que é a nossa vida. Turma, na fase da infância, nós temos a fase do crescimento do desenvolvimento, da fase da criança para o adulto. É muito importante que nós tenhamos um adulto por perto, porque é ele que garante a nossa saúde, mantendo o nosso bem-estar, os cuidados, na hora de uma atividade, de uma brincadeira, para que a gente não tenha uma queda, possa quebrar alguma parte do nosso corpo. O adulto é ele quem garante a gente ter uma alimentação saudável, os hábitos da higiene, que é necessário tomar banho, trocar de roupa, pentear os cabelos, escovar os dentes, principalmente lavar as mãos a cada refeição, antes de fazer cada refeição. Então, a participação do adulto na vida de uma criança na infância é extremamente importante. E turma, a gente tendo esses cuidados adequados, oferecem para a criança que ela tenha um bom desenvolvimento em seu corpo. Assim, ela pode praticar e fazer vários tipos de atividades que são importantes, para que ela possa ter algumas habilidades, como andar, dançar, pular, correr, saltar, cantar, escrever, ler, entre outras. Então, turma, nós precisamos do cuidado do papai, da mamãe, da vovó, das pessoas que estão em nosso meio, até mesmo da Pro quando está junto com vocês lá de escola. Lembra que a Pro fala, vamos sentar, vamos comer um lanche. É necessário ter aquele lanche, o horário do intervalo. É necessário que vocês saibam brincar. Então, quando vocês estão correndo muito, às vezes a Pro chama atenção, calma, chega de tanto correr, para que vocês não venham se machucar. Turma, vamos lá para uma parte que é essencial para o nosso corpo. Nós humanos pertencemos aos grupos de animais vertebrados. O que é isso, Pro? Vertebrados são as pessoas, os animais que possuem ossos, a coluna vertebral. Então, olha lá, nós temos algumas imagens. E, turma, é com os ossos, distribuídos pelo nosso corpo e principalmente a coluna vertebral, que é responsável da sustentação para todo o nosso corpo, Então, vocês já talvez tenham ouvido falar, quando a pessoa sofre um acidente muito feio e ela machuca parte da coluna vertebral, ela pode ficar paraplégica, que não mexe os membros, aqui da perna, ou ela pode ficar tetraplégica,
Por quê? Porque aí ela machuca aqui próximo ao pescoço e paralisa todo o corpo do pescoço para baixo. Então, turma, é a coluna que faz toda a movimentação e é ela que sustenta todo o nosso corpo. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, principalmente a hora que vocês estão em atividades correndo, pulando, né? Porque uma queda pode prejudicar algum membro, né? Ou algum osso do nosso corpo. Então, olha lá, nós temos imagem do esqueleto de alguns animais e do esqueleto do corpo humano. Turma, olha lá, nós temos algumas partes que compõem o nosso esqueleto. O esqueleto de um adulto. O esqueleto de um adulto, ele é formado por 206 ossos, certo? O de uma criança menor, ele tem um pouco mais, porque as crianças, elas possuem cartilagens, né? Que depois vão se transformando em ossos, então esses ossos vão, né? Assim, da criança é um número um pouquinho maior, em média aí de 305 ossos, mas depois ele vai diminuindo, porque ele vai tendo o formato e vai, né, se transformando em ossos. Quando a gente está na fase adulta, o nosso corpo é composto por 206 ossos. Turma, todos eles de extrema importância para a nossa sobrevivência, certo? Um dos maiores ossos que nós temos no corpo, né, no corpo humano, é o fêmur. Tá? Ele fica aqui localizado, né? Olha lá, aqui nessa parte da perna, né? Aqui situado aqui na parte da coxa. Então ele é o maior corpo existente o maior osso existente no corpo humano. Turma, então olha lá a imagem. Nós temos alguns ossos que são pequenininhos, que estão localizados aqui na nossa orelhinha, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E tem algumas partes do nosso corpo que esses ossos são achatados, são meio arredondados e que são de extrema importância. Olha lá algumas partes do nosso corpo. A coluna vertebral é ela que dá os movimentos que a gente consegue, né, dobrar, ir para frente, né, se flexibilizar de um lado para o outro. O crânio, a costela, que nós chamamos de caixa torácica, que protege, né, os nossos órgãos, o nosso coração, o pulmão. Pelve, nós temos a vértebra, que fica localizada, olha lá, bem aqui onde a Pro falou, né, que é aqui no nosso pescocinho. Então, se a gente quebra uma dessas vértebras, a gente pode se tornar uma pessoa paraplégica. Então, tetraplégica. Olha lá, turma, escápula e o fêmur. Então, olha lá, são alguns ossos que nós temos em nosso corpo. Turma, vamos lá. O nosso corpo também é composto pelo músculo. E é ele que reveste todo o nosso corpo, né? E também que ajuda a gente a ter os movimentos. Então, os músculos também são de extrema importância. E, turma, a composição do músculo, ela, além de proteger, ela garante esses movimentos. Então, é por isso que sempre a gente tem que ter uma boa alimentação para que nós possamos ter uma boa musculatura e também ossos fortes, né? Então, a gente precisa se alimentar muito bem, comer muito bem, né? Fazer, né? Tomar o sol nos momentos adequados devido à vitamina D, né? Que é uma vitamina muito boa para o nosso corpo. Então, olha lá, nós temos, né, o esqueleto aí, né, com algumas partes, olha lá, o crânio, o osso da mão, o osso do braço, o tórax, a coluna vertebral, pelve, ossos da perna, a paleta, e nós temos o osso do pé, né? Então, são partes do nosso corpo. Então, aqui tá somente o esqueleto e olha lá nessa outra imagem, ele todo coberto pela musculatura, tá? Que é inteiramente importante para dar os movimentos do nosso corpo. Turma, nós temos em nosso corpo os músculos, né? Que reveste, e eles são feixes de fibra super resistentes, que conseguem movimentar o nosso corpo e que estão ligados nos ossos, né, pelos tendões.
Os ossos e músculos são inseparáveis e são capazes de realizar os diferentes movimentos. E os movimentos, turmas, mais simples que nós fazemos e praticamos todos os dias, como caminhar, correr, pular, escrever, desenhar. E turma, o músculo, ele é de contrair e relaxar. Então, algumas atividades nós temos que contrair o nosso músculo para que a gente possa ter um movimento no corpo, ou relaxar o nosso músculo para que nós possamos fazer outros movimentos. Então, em todo nosso tempo, nós estamos contraindo e relaxando a musculatura do corpo para poder garantir todos os movimentos. Movimentos de andar, de correr, certo? E turma, olha lá, nós temos aí tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo, né? Que garante a gente ter uma musculatura, né? E também a parte óssea saudável no nosso corpo. Então, olha lá, o cálcio e a vitamina D são essenciais para manter a saúde dos ossos. O sol ajuda na produção e na absorção da vitamina D em nosso corpo. Ela intervém na absorção do cálcio, que é encontrado em alguns alimentos. Então, a gente encontra o cálcio em alguns alimentos, como o leite, o queijo. Consumir alimentos fontes de vitamina D, por exemplo, carne, peixes e frutos do mar, o salmão, a sardinha, o óleo de fígado de bacalhau, as ostras e mariscos, e alimentos como ovo, leite, fígado e queijo. Consumir alimentos ricos em cálcio, como o leite, o queijo, espinafre, a sardinha ou brócolis, amêndoas, manjericão e grãos de soja. Turma, tudo isso é uma alimentação muito rica para garantir a nossa saúde e garantir, né, que os nossos músculos e ossos permaneçam numa condição saudável para dar o sustento e o movimento para o nosso corpo, né? Porque se a gente machuca uma parte do nosso corpo, às vezes a gente não consegue, né, andar, a gente sente muita dor, ou às vezes fica ali um inchaço quando a gente bate, né? Às vezes fica meio roxinho, porque criou um hematoma, a gente machucou. Mas quando a gente tá com o corpo bem saudável, mesmo que às vezes o pro de educação física faça uma atividade com vocês que tenha que se exercitar bastante, correr, pular, a gente fica cansado. Mas como o nosso corpo tá com uma alimentação ok, bem cuidadinha, bem saudável, a gente sente o cansaço, mas depois a gente toma um banho, se renova e a gente consegue continuar fazendo as atividades durante o dia quando a gente chega em casa, que é o andar, que é o tomar banho, que é o se vestir sozinho. São movimentos diários que nós fazemos com o nosso corpo, usando os ossos e a musculatura também. Então vamos lá agora para as nossas atividades.